Oi, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? É engraçado que no começo do semestre todo mundo fala, beleza, tudo bem. Aí o semestre vai evoluindo e já começa a falar, estamos indo, né? Estamos levando. É dureza, né, gente? 8 da manhã não é fácil, não. Como é que vocês estão? Mas aí, tudo levando? Os outros cursos estão indo bem? Ah, Raul, tem que estar, né? É o que nos resta. Ah, vocês estão fazendo lab de física? Como é que está sendo? Tá online, né? O lab, eu imagino. Ou tá presencial? Entendi. E tá funcionando? Eu digo, tá acontecendo, tá dando certo. Putz, Beatriz, sério? É difícil, lab é complicado. Eu digo, é complicado fazer online, né? Bom, pessoal, e aí, vamos começar? Beleza. Então, hoje a gente começa. O tema da aula de hoje é estática, tá? E a gente começa a falar do conceito de força. Ok? Então, a gente viu que se a gente sabe a aceleração A de t, a gente consegue obter a velocidade v de t integrando a aceleração. E daqui a gente consegue obter a posição r de t integrando a velocidade. Não, Raul, vai um pouco mais. Não lembro exatamente até qual capítulo, mas acho que vai um pouco mais. Vai ser o conteúdo das listas 1, 2 e 3, como está lá no site. Então, a gente viu digamos assim, esse algoritmo aqui, né? Esse programa. Se a gente sabe a aceleração, a gente aprendeu sobre essas ferramentas de cálculo diferencial integral, que a gente integra duas vezes e a gente obtém a vetor posição. Mas, na verdade, em geral, o ponto de partida não é esse daqui. O ponto de partida são as interações entre as partículas. Ou seja, as forças. Tá? Então, esse daqui é, na verdade, o ponto de partida. A ordem é mais ou menos essa. A gente parte sabendo quais são as interações entre as partículas constituintes do nosso movimento, ou seja, como é que as partículas interagem entre si, e disso daqui a gente obtém aceleração via a segunda lei de Newton, que a gente vai começar a falar na aula de hoje, e da aceleração a gente obtém velocidade de posição. Então, esse daqui, digamos assim, é o caminho natural na mecânica. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar como exemplo a força gravitacional. Então, a gente considera aqui, por exemplo, o Sol, tá? E ao redor do Sol tem a Terra. Então, aqui está a Terra. Deixa eu tentar melhorar esse meu circunferência aqui, vai ficar um pouco mais bonitinho.
Pronto. Então, está aqui o Sol, tem a Terra. Né? E a gente sabe que a Terra, o Sol, ele exerce uma força na Terra, isso é um dado experimental, né? Que é atrativa. Então, existe uma força que aponta da Terra para o Sol, F, que é a força da gravidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, a primeira mensagem é que força é um vetor. Tá? Então, o conceito de força, ele é sempre um vetor. A gente nem fala no vetor força. Tá? No caso da força da gravidade, a gente tem uma expressão que foi desenvolvida lá pelo Newton. Né? Então, a gente tem a lei da gravitação universal do Newton. Então, o que o Newton descobriu? O Newton descobriu todas as propriedades do vetor força, né? Então, em primeiro lugar, ele viu que a força dependia do produto das massas. Então, aqui a massa M, aqui a massa M, né? Então, ou seja, a força gravitacional aumenta com as massas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse é o resultado famoso lá do Newton, né? Quando ele saca que a força tem que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância r entre os dois objetos. E tem uma constante também aqui, G, né, que é a constante da gravitação universal. Eu vou até escrever esse cara, que ele vale aqui, só para a gente ter como referência. 6,67408 vezes 10 elevado a menos 11 metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. Então, a sacada do Newton foi que a força tinha essas componentes aqui, ou seja, essa dependência nos parâmetros. Né? Mas isso daqui não é toda a história, tá incompleta essa minha fórmula, né? Porque a força é um vetor. Então, agora ainda precisa... Isso daqui é um módulo, né? Então, isso aqui é apenas um módulo da força. Eu ainda preciso especificar qual que é a direção e o sentido. Então, o que eu posso fazer aqui eu posso definir um versor aqui, que é um versor posição ER, que nem a gente definiu lá no caso do movimento circular. Tá? E aí, a ideia é que a força gravitacional, ela sempre aponta na direção contrária desse cara aqui. Né? Ou seja, se eu estou aqui, a força é para dentro. Se eu estou aqui, a força é para dentro. Então, a direção é a direção do vetor do versor ER, só que o sentido é para dentro, então eu tenho um sinal de menos aqui. Então, essa daqui é a fórmula completa do Newton para a lei da gravitação universal. Tá? Essa forma é uma lei, então é aquele tipo de coisa que não dá para ser derivado matematicamente. Isso aqui é uma observação experimental, né? É observação experimental. Então, o Newton ficou lá fazendo experimentos com as maçãs ali, comendo um monte de maçã e chegou nisso daqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Boa, Newton. Boa, Newton, não, desculpa. Boa, Giovanni. O motivo do valor de G, na verdade, ele é uma questão de conversão de unidades, né? Isso tem a ver com a pergunta do Renan também, do Cavendish. O G, no fundo, ele é uma conversão de unidades, porque aqui eu tenho uma coisa que tem unidades de massa, massa e raio ao quadrado, o que eu tenho que ter do lado esquerdo aqui é uma coisa que tem unidades de força. Então, a dimensão de força, né? Deixa eu escrever aqui. A dimensão de força é o Newton, que é, como a gente vai ver logo, logo, quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, o G, de uma certa forma, ele é simplesmente uma constante de conversão de unidades. Ele converte massa para força, digamos assim. Né? Ou seja, ele transforma massa em força, mais ou menos, entre aspas. Não é só massa, né? Ele transforma essa meleca aqui, mmr ao quadrado. Ele transforma isso daqui em força, né? Mas ele tem essa questão de ser uma conversão de unidades. O Cavendish, Renan, ele foi a pessoa que determinou
com precisão essa constante gravitacional, né? Então, o Newton não fez, não conseguiu determinar o valor de G. A primeira determinação experimental de G foi do Cavendish. Mas a proposta da lei em si, né, da dependência com os parâmetros, no fundo, vem do Newton, tá? Ou seja, ele é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? Bom, se a gente estiver agora próximo da superfície da Terra, então essa mesma lei, né, ela é uma lei, como o nome meio que já dá a dica, né, ela é universal, no sentido que ela só depende das massas envolvidas. Então, essa mesma lei vale para um objeto na superfície da Terra. Então, se eu tiver agora um objeto na superfície da Terra, né, eu vou ter aqui a superfície, tá? Aqui está o objeto, só uma pessoinha aqui. Tá? E a mesma lei vale agora. A diferença é que, nesse caso, m vai ser a massa da Terra. E m vai ser a massa do objeto. O que é menos... claro, desculpa, antes de mais nada, é claro que uma pessoa na superfície da Terra, ela também sofre a ação da força gravitacional do Sol, só que ela a força do Sol é muito mais fraca, né? Ou seja, ela pode ser desprezada. Então, para um objeto, uma pessoa aqui na superfície da Terra, o que a gente sente, no fundo, o grosso que a gente sente é a aceleração da gravidade da Terra. Uma coisa que é menos intuitiva nesse caso aqui, é qual que tem que ser a distância R. Porque quando a gente faz uma coisa que nem essa, a gente está supondo que é uma massa pontual, né? Então, a gente tá supondo que esse Sol é um pontinho, aqui a Terra é um pontinho. Quando as partículas não são pontuais, elas se estendem no espaço, a coisa é um pouco mais complicada. Mas o que acontece é que R, ele é, na verdade, o raio da Terra. Ou seja, a gente toma essa distância, R igual a R1, vou colocar assim, a gente toma a distância como sendo a distância até o centro da Terra. E isso daqui é um pouco contraintuitivo. Vocês vão mostrar isso daqui no curso de Física 3, tá? No Física 3 a gente demonstra isso daqui. Está relacionado com a simetria esférica da Terra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que exatamente essa mesma lei vale, a mesma forma vale se a gente está na superfície do planeta. Né? É a mesma forma, só que o R agora aqui, ele é o raio, é a distância com relação ao centro do planeta, né? Não a distância com relação à superfície, com relação ao centro. E o motivo para isso é um pouco sutil, e vocês vão demonstrar isso em Física 3. Né? Então, nesse caso, a força gravitacional, essa daqui, né? A gente pode reescrevê-la como sendo menos, eu vou colocar algumas coisas entre parênteses aqui, tá? Alguma coisa assim, M e R. Tá? Então, isso daqui que está entre parênteses é o que a gente chama de G, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ou seja, a gente diz que a força gravitacional vai ser menos mg e r. Então, ela aponta para dentro da Terra, né? Ela vai apontar para cá, na direção menos ER, só que agora ela vai ser constante, ela não depende mais da distância se a gente estiver próximo da superfície da Terra. Só para vocês terem uma ideia, né, o raio da Terra ele é 6.371 quilômetros. Então, compara, por exemplo, isso com a altura que um foguete voa. Né? Um foguete vai estar voando a 20 quilômetros de altura, alguma coisa assim, é nada, né? Desculpa, falei bobagem, um avião. Né? Então, um avião, eu tenho que a altura é de aproximadamente, sei lá, 20 quilômetros. Então, a força da gravidade que a gente sente quando a gente está voando, no máximo 20, né? Ela é praticamente a mesma força que a gente sente quando a gente está na superfície da Terra. Ou seja, se você está lá em cima no avião, você não se sente mais leve, né? No caso de um foguete, aí é diferente.
Porque aí o foguete, conforme ele vai saindo da Terra, aí conforme ele vai saindo da Terra, aí de fato a distância começa a ficar significativa, e aí a aceleração da gravidade diminui. Beleza, Celso, já saiu da troposfera. Não sabia disso não, mas legal. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, então, onde é que entra o conceito de forças? O conceito de forças, ele entra na segunda lei de Newton. A gente vai falar bastante sobre a segunda lei, a gente vai tentar discutir de uma forma um pouco mais profunda qual que é a ideia por trás da segunda lei, assim por diante, a partir da próxima aula. O que eu vou fazer aqui, eu só vou enunciar a segunda lei rapidinho, porque, claro, todo mundo sabe a segunda lei aqui, porque eu quero, no fundo, focar na aula de hoje em descrever o conceito de força, tá? Mas aí na próxima aula a gente vai descrever um pouco de forma mais profunda a segunda lei. Diga, Raul. Olha, Raul, essa é uma boa pergunta, né? O que nos garante? No fundo, o que nos garante é fazer a conta, né? Então, a pergunta do Raul, né? O que garante que a força do Sol é desprezível, ou de outros astros é desprezível? No fundo, é fazendo a conta. Como a força cai com o inverso do quadrado da distância, objetos que estão muito, muito longe, eles acabam tendo um efeito muito menor, né? Ou seja, é uma questão das distâncias astronômicas aqui. Os planetas ou até outras estrelas estão muito distantes da gente. Então, esse termo aqui acaba dando uma coisa que realmente é muito pequena, no fundo, é isso. Então, a segunda lei de Newton, todo mundo já viu ela, né? Como sendo F igual a ma. Tá? Como eu disse, a gente vai na próxima aula falar um pouco melhor sobre o significado disso daqui, etc. Mas o que eu acho importante só anotar agora são duas coisas. A primeira é que a segunda lei de Newton é uma lei vetorial, tá? Isso é o que eu queria que vocês lembrassem para a aula de hoje. É uma lei vetorial. Né? Ou seja, ela é uma igualdade entre vetores. A massa aqui é um escalar, né? Mas o restante são vetores. E a outra coisa é que a gente tem essa mania de escrever a segunda lei desse jeito. Mas, na verdade, o jeito certo, digamos assim, é escrever a segunda lei como sendo F sobre M. Esse é o jeito certo. É claro, eu coloco o certo entre aspas, porque isso é igual a isso, né? Matematicamente é a mesma coisa. Mas é uma questão de o que causa o quê. Quando a gente escreve assim, dá a impressão que a aceleração gera força. Não é isso. A força gera aceleração, né? A força que produz aceleração. Né? Então, eu só quero que vocês mantenham isso em mente na aula de hoje, né? Que o que produz aceleração, ou seja, o que coloca o objeto em movimento, são as forças. Ou seja, as forças põem os objetos em movimento. Põem o objeto em movimento. Tá? Só se lembrem disso. Ou seja, a força, ela move, né? É claro que a gente sabe isso intuitivamente, mas a gente vai precisar disso na aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Ok. E agora, o que acontece quando eu tenho várias forças atuando sobre o mesmo objeto? Então, suponha que eu tenho um objeto aqui, tá? E aí eu tenho aqui uma força F1. Imagina que eu tenho, sei lá, diferentes pessoas puxando o mesmo objeto. Eu tenho uma força aqui F2, eu tenho uma força aqui F3, tá? E assim por diante. Né? Como é que o que muda na minha descrição quando eu tenho várias forças atuando
no meu objeto. O que muda é simples. Eu tenho aqui que calcular a força resultante, que é a soma vetorial das forças. Tá. E é essa força que é igual, que é o cara que aparece na segunda lei de Newton. Vou colocar isso aqui. Ou seja, o que aparece na segunda lei de Newton é a força resultante. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho um objeto aqui e eu tenho uma pessoa puxando ele aqui com uma força F1 igual a 3 newton na direção I. E eu tenho uma outra pessoa puxando aqui com uma força F2 igual a menos 2 newton na direção I. Imagino que tem um sisteminha de coordenadas aqui. Y, X, por exemplo. Tá? Então, a força resultante vai ser F1 mais F2. Ou seja, vai ser 3 menos 2 newton na direção I. Ou seja, 1 newton na direção I. Então, apesar de você ter duas pessoas puxando, o efeito resultante disso é como se só tivesse uma pessoa puxando de 1 newton. Né? Então, apesar de ter duas forças atuando, o efeito resultante disso é como se tivesse uma força só. Vamos ver um outro exemplo aqui. Suponha que você tem aqui uma força F1, que é 1 newton na direção I, mais 1 newton na direção J. Aí tem uma outra pessoa aqui puxando de F2, igual a menos 1 newton na direção J, e uma terceira pessoa aqui puxando uma força F3, que é menos 1 newton na direção I. Né? Então, nesse caso, a força resultante vai ser F1 mais F2 mais F3, e a força resultante ela é uma soma vetorial. Então, eu vou ter, vamos escrever aqui, não vou escrever as unidades, né? Eu tenho 1i mais 1j, mais menos 1i, mais j, mais menos 1i. Então, vocês veem que na componente I, eu tenho 1 newton aqui, mas eu tenho menos 1 newton aqui. Então, eu tenho 1 menos 1. E nessa componente aqui, eu tenho 1 menos 1 de novo. Ou seja, eu tenho 0. Tá? Então, esse exemplo é interessante porque você tem 3 pessoas puxando, mas nada acontece. A força resultante é 0. Né? Então, puxa daqui, puxa dali, mas o sistema fica parado. Então, esse aqui é um exemplo de um caso estático. Né? A aceleração vai ser 0. Pela segunda lei de Newton, como a força resultante determina a aceleração do objeto, nesse caso nada vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Que energia, Giovanni? Aqui não tem dissipação de energia nenhuma, né? Imagina, por exemplo, Então, mas aí... tudo bem, Giovanni. É que aí você está imaginando a força que as pessoas têm que fazer para enrijecer seus músculos, digamos assim, né? Ou seja, é uma força muscular, tá? Então, a dissipação de energia, no fundo, tá sendo gasta em você puxar fisicamente a pessoa. Mas imagine uma outra situação, por exemplo, de uma lâmpada pendurada no teto. Né? A lâmpada está parada, não tem dissipação de energia ali, nada está sendo dissipado, né? Está estático. É que o que acontece é que para os nossos músculos exercerem força, eles precisam gastar energia.
mas isso não significa que todas as forças na natureza tenham que gastar energia. Né? A força da gravidade, se ela manter uma lâmpada pendurada, ela não está gastando energia para puxar a lâmpada para baixo. Né? Uma lâmpada pendurada não está dissipando energia, se estiver desligada, claro. Né? Beleza? Boa, Raul. A gente não precisa, né? O número real zero, ele é igual ao vetor nulo. É verdade. Isso é uma sutileza que causa um pouco de confusão, né? Isso daqui é igual a 0i mais 0j. Tá? A gente não precisa diferenciar no sentido que ambos têm as mesmas propriedades. Né? Ou seja, o vetor nulo e o número zero, eles ambos têm exatamente as mesmas propriedades, então tanto faz diferenciar ou não. Eu não diferencio. Uma pessoa mais rigorosa, um professor mais rigoroso, talvez vai diferenciar. Vai um pouco de gosto. Eu sou um cara meio relaxo, eu não diferencio. Porque 0 e 0 tem e 0i mais 0j tem exatamente as mesmas propriedades, então não tem diferença. Tá? Bom, uma outra coisa também que valeria a pena comentar é o seguinte: a gente não está levando em conta aqui a estrutura interna do objeto, né? Não estamos considerando a estrutura interna. Então, por exemplo, do objeto. Né, você imagina que você tem pessoas puxando aqui em diferentes direções, a gente não está levando em conta que se as pessoas puxarem com muita força, esse objeto pode estourar, se isso daqui for uma corda, por exemplo, né? Ou, sei lá, uma folha de papel, alguma coisa assim. Então, a gente não está levando em conta isso daqui. A gente está considerando apenas a translação do objeto. Apenas para o movimento de translação. Então, isso aqui, a gente vai, nesse curso, falar sobre a estrutura interna. Então, a gente vai mais para frente generalizar e considerar objetos que têm uma estrutura, que podem arrebentar, que podem girar e assim por diante. Porque isso aqui, imagina que, dependendo da forma como você puxa isso daqui, você pode ter um torque aqui. Então, essa coisa pode girar, né? A gente não está levando nada disso em conta. A gente só está levando em conta aqui o movimento de translação, mas isso é por enquanto. Depois a gente generaliza. Heisen, isso daí é uma discussão bem antiga que existe sobre a diferença entre massa gravitacional e inercial. Né? A ideia é a seguinte: por que diabos essa massa que aparece na segunda lei de Newton é igual à mesma massa que aparece na lei da gravidade? Não precisava ser, né? Eu digo, a princípio. A princípio, essa massa aqui, M aqui, ela poderia ser diferente dessa massa M, porque essa lei aqui é uma lei empírica, né? Ela diz que ela determina a força dado objetos de diferentes massas, enquanto que essa massa aqui, no fundo, é a massa que relaciona aceleração com força. Elas, a princípio, poderiam ser diferentes. Até onde a gente sabe, na melhor dos experimentos, elas são iguais. Tá? Mas existe uma questão um pouco mais profunda e antiga aqui de por que isso tem que acontecer. Tá? Isso tem a ver um pouco com física fundamental e assim por diante. Né? Existem problemas em aberto. A gente entende hoje em dia o próprio conceito de massa, né, Heisen? O que diabos é massa? Tá? Então, quando a gente começa a entrar nessas questões fundamentais, as coisas começam a dar bug um pouco. O que é massa? Né? Então, quando a gente vai lá para a física fundamental, a gente consegue entender um pouco melhor o conceito de massa. Mas a gente ainda não consegue entender completamente bem questões da gravidade lá no mundo quântico. Então, quando a gente vai para o mundo quântico, a gente entende massa. Né? No mundo da física quântica, a gente consegue entender melhor massa, mas a gente não consegue entender também ainda a gravidade. Tem questões em aberto. E isso tem um pouco a ver com essa questão que você está colocando. Mas, em todos os experimentos, no melhor do nosso conhecimento, digamos assim, a massa inercial e a massa gravitacional são a mesma. Beleza?
Então, pessoal, resumindo, né, problemas de estática se resumem a calcular as situações onde a força resultante é nula, tá? Então, o problema de estática é um problema onde você quer encontrar configurações onde essa força resultante é nula. Estática é uma parte muito importante da mecânica, né? Para um engenheiro civil, por exemplo, o que ele quer é estática. Se tiver qualquer dinâmica na engenharia civil, é que deu ruim, né? Tem algum prédio caindo, alguma coisa assim. Então, o engenheiro civil, ele adora problemas de estática, né? A aula de hoje a gente vai focar em estática e a partir da próxima aula a gente vai falar de dinâmica. Ok? Então, vamos agora falar sobre a ideia de tensão, força de tensão. Tá? Então, um problema típico de força de tensão é o seguinte: suponha que você tem aqui um teto. Aí. Então, aqui está o teto. Né? E aí você tem suspenso no teto aqui um bloquinho de massa M. Né? Então, a força que atua sobre esse bloquinho é a força da gravidade. Eu tenho aqui uma força Fg, que eu vou escrever como sendo menos mg na direção j, onde aqui eu vou colocar, então, um sisteminha de coordenadas x e y. Tá? Então, a força que atua nesse objeto é a força da gravidade para baixo. Mas por que esse objeto não cai? Né? Por que ele não cai? Ele não cai porque tem alguma coisa segurando ele. Né? Então, o objeto não cai. Não cai. Ou seja, aceleração igual a zero, pois a corda compensa Fg. Ou seja, tem que ter uma força aqui exercida por essa corda que vai me compensar a força gravitacional. Então, eu tenho que ter aqui uma força, né, que a gente vai chamar de força de tensão, que iguala exatamente a força da gravidade. Ou seja, a força de tensão, a força resultante, né, que é a força gravitacional mais a tensão, tem que ser igual a zero. Se não for igual a zero, é porque tem aceleração, o objeto vai estar caindo. Tá? Então, se a situação é estática, é porque a tensão tem que ser capaz de compensar perfeitamente a força da gravidade. Então, daqui a gente vê que a força de tensão ela vai ser menos Fg, ou seja, ela vai ser mg na direção j. A tensão, portanto, ela tem a mesma magnitude da força gravitacional, mas a direção oposta. Tá? Agora, o que acontece depois disso aqui? No fundo, quem sustenta o bloquinho, no final das contas, não é só a corda, mas é o teto, né? Ou seja, quem sustenta o bloco é o teto. Né? Então, como é que a gente descreve isso? A gente descreve no seguinte sentido: tem que existir também uma outra força aqui para baixo, telinha, tá? Que é a tensão, que agora a corda é a força que a corda exerce no teto. Então, o bloco, a gravidade puxa o bloco para baixo, o bloco é puxado pela corda para cima e a corda agora puxa o teto para baixo. Se esse teto romper, claro, tudo cai, né? Então, a ideia é que a corda está puxando o bloco para baixo. Então, eu tenho esse telinha, que é a força que a corda exerce
no teto. Tensão, Tiago. A gente falaria mais tensão. Então, como é que a gente calcula agora essa força aqui, T', né? Isso daqui é um problema um pouco complicado, porque a gente tem duas questões que podem aparecer no mundo real. A gente tem, primeiro, o peso da corda. Então, imagina, por exemplo, que esse bloquinho pesa 1 quilo, mas essa corda é uma corrente de 2 quilos, né? Então, se a corda é pesada, né, essa tensão vai ser afetada, ela não depende só do bloquinho, ela vai depender também da corda. E a gente tem também questões relativas à elasticidade da corda. Isso aqui são questões importantes, né? Então, no mundo real, essas são questões que a gente tem que levar em conta numa descrição de um problema como esse. Mas aqui nesse curso, a gente vive num mundo mágico, né, num mundo ideal, então a gente vai supor certas propriedades para essa corda. Então, a gente vai supor que a gente tem uma corda ideal, que tem massa desprezível, e ela é inextensível. Oi, Inês. Olha, Inês, para ser sincero, eu acho que o termo tração, ele não é um termo tão usado, assim, ou seja, com um significado preciso. Força de extensão é porque a corda está tensionada, né? Tração, para mim, pelo menos na minha cabeça, posso estar enganado, mas eu acho que é um termo um pouco mais genérico, assim. Nesse tipo de problema, em geral, a gente fala que é tensão. Boa, Raul. A gente tem também esse tipo de consideração, né? Ou seja, o teto tem um peso também e tem que ser levado em conta. O que a gente está analisando aqui é o efeito da corda e do bloco no teto, né? A gente tem também o efeito da gravidade do teto, mas isso é outra coisa, né? Ou seja, isso daí são as outras coisas que atuam no teto. Claro que tem várias outras coisas. Você vai ter, por exemplo, o que está em cima do teto. Você vai ter as outras lâmpadas que estão penduradas aqui, blá, blá, blá. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas a gente está focando aqui só no efeito desse sistema corda-bloco no teto. Então, Renan, a gente, em geral, define a corda como sendo uma corda ideal para simplificar a análise, tá? Porque, senão, quando a corda não é ideal, a análise tem que ser feita do sistema corda-bloco. Enquanto que, se a corda é ideal, a gente pode focar apenas no bloco. Tá? Então, essa é a vantagem, ou seja, fica mais simples que a gente pode pensar apenas no bloco e não tem que ficar levando em conta a corda. Tá? Não precisa ser assim. É mais fácil pensar nisso daqui, mas não precisa ser assim, né? O exemplo clássico é, por exemplo, um ioiô. Né? Quem aqui já brincou de ioiô sabe que a corda do ioiô ela é super levinha, né, comparado com o ioiô, e ela também praticamente não estica, ela é uma corda bem dura. Tá? Se você, por exemplo, por outro lado, estiver fazendo escalada ou rapel, aí a questão da elasticidade vai ser importante, né? A corda lá, que quem já fez rapel ou escalada sabe que a corda estica pra caramba, né? Então, isso é um efeito que tem que ser levado agora em conta nessa descrição, e assim por diante. Mas a gente, por simplicidade, vai supor, em geral, aqui, talvez salvo algumas exceções, em geral, a gente vai supor que a corda é ideal. Oi, Maria. Então, pode ser muito mais difícil, sim. Em primeiro lugar, é que assim, aí você tem que especificar qual é a corda, né? Você precisa saber a elasticidade da corda, o coeficiente de elasticidade para saber o quanto ela estica, etc, etc. Então, tudo isso dá para fazer. Eu gosto de pensar, Maria, numa coisa meio em camadas, assim, né? Ou seja, a gente vai aumentando a camada de complexidade do problema. Então, primeiro a gente supõe que a corda é ideal, depois a gente vê como é que muda quando a corda não é ideal. Então, a gente vai adicionando, né, camadas de complexidade. Eu acho que isso é mais simples. Porque com cada camada de complexidade, você adiciona
especificidades do seu modelo, né? Então, aqui, por exemplo, se a corda é ideal, a gente vai ter uma situação que depende apenas das propriedades do bloquinho. Mas a partir do momento que a corda deixa de ser ideal, a gente tem que levar em conta as especificidades da corda. Tem que saber a massa dela, a elasticidade, etc. Ok? Então, quando a corda é ideal, a vantagem de uma corda ideal é que ela simplesmente transfere a força, né? Então, ela vai simplesmente transfere a força de um ponto a outro. Ou seja, no caso da corda ideal, essa tensão T', ela é menos a tensão T. Menos porque a tensão T aqui está para cima, né? E essa tensão T' aqui está para baixo. Então, uma corda ideal, ela simplesmente transfere a força perfeitamente, né? Se essa corda tivesse massa, por exemplo, essa tensão T' seria maior do que essa daqui, né? Porque a tensão T' aqui estaria segurando, né? O teto estaria segurando tanto a corda quanto o bloco, então você teria o peso dos dois. Mas se a corda é ideal, é como se eu estivesse transferindo simplesmente, transferindo, sei lá, a força de tensão. Então, a vantagem de cordas ideais é essa, né? Ela permite que você só transfira ou transmita a força de um ponto a outro. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo. Ó, eu vou considerar a seguinte situação. Eu tenho aqui o teto. E eu tenho aqui uma parede. Aqui, tá? E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, então, colocar um sistema de cordas que é assim, ó. Então, eu tenho um bloquinho aqui. Esse bloquinho tem uma força gravitacional que é menos mg na direção j. Meu sistema de coordenadas está aqui, ó. Aqui é o y, aqui é o x, tá? E eu vou supor que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de θ igual a 45 graus. Tá? Então, a pergunta aqui é quais vão ser as tensões na corda. Então, eu vou ter aqui uma tensão T2 e eu vou ter aqui uma tensão T1. Tá? E a dúvida é quais vão ser as magnitudes dessas tensões. Então, antes da gente começar, deixa eu só dizer o seguinte, a gente está supondo aqui que as cordas são ideais. E, portanto, esse ângulo aqui, a gente pode supor que é um ângulo de 90 graus. Na realidade, isso não vai ser exatamente verdade, né? Porque essa massa vai fazer com que essa corda aqui, ela caia um pouquinho aqui. Mas o que vocês podem imaginar aqui é o seguinte, supõe que esses caras estão presos de forma supertensionada, tá? Então, ou seja, imagina que, sei lá, o que eu estou prendendo aqui é um objeto que não é pesado, não é tipo ultra pesado, e essas cordas são super rígidas. Então, aqui está tudo bem tensionado, aí a gente pode supor com uma boa aproximação que esse ângulo aqui é praticamente 90 graus. Tá? Então, por que calcular isso daqui, né? Qual é a utilidade disso daqui? Ora, imagina que você está, por exemplo, querendo pendurar uma rede na sua casa, né? Então, você tem uma rede e aí você quer pendurar a rede em 2 pontos, tá? Essas tensões T1 e T2 vão estar te dizendo, essencialmente, qual que é a tensão que está sendo feita na parede. Então, a escolha da posição dos furos ou do tamanho dos furos, do tipo de parafuso que você vai usar, etc., tudo isso é influenciado exatamente por essas tensões. Por exemplo, você pode ter uma rede que né, aquelas redes que são presas no teto, né? E aí, quando a rede é presa no teto, você tem que calcular a tensão ali
quando você prende a rede no teto. Então, assim, esse tipo de problema, calcular tensões, ele é útil do ponto de vista prático, né, no dia a dia, porque as tensões são elas que determinam, no fundo, a força que você vai estar realizando na parede. Então, será que essas paredes aguentam? Será que a parede vai cair? Etc. Né? Será que o furo vai soltar? Todas essas são questões que estão relacionadas exatamente com essas tensões aqui. Ok? Justo, Inês. No dia a dia, a corda tem massa. Então, como eu disse, são níveis de complexidade, né? A gente começa supondo que a corda não tem massa. Faz uma conta. A gente não adianta a gente querer de partida, querer já considerar a situação mais realista de todas, que aí fica muito complicado, fica muito destrambelhado. Então, a gente vai aumentando em níveis de complexidade. A gente entende os princípios com problemas idealizados, e se algum dia a gente precisar fazer a conta numa situação mais real, a gente pode generalizar agora isso para levar em conta por exemplo, a massa da corda ou a elasticidade, assim por diante. Num curso de engenharia de materiais, engenharia mecânica ou engenharia civil, por exemplo, esse tipo de problema vai ser feito com muita frequência, né? E, inclusive, para o engenheiro civil, você vai ter códigos de simulação computacional que vão te calcular essas tensões. Né? O engenheiro civil, quando ele quer colocar uma viga, alguma coisa assim, você vai ter um código que vai estar calculando todas as tensões aqui. Então, você consegue, de fato, fazer essa conta. Aí você só coloca lá o parâmetro da corda, a elasticidade da corda, a massa da corda, etc. E o programa vai te calcular tudo isso. Agora, claro, fazer a conta aqui na mão fica muito mais complicado. Se a gente for começar a levar em conta todos esses detalhes, a conta na mão aqui fica muito mais complicada. Para o programa, tanto faz, é tranquilo. Tá? Então, isso eu acho que é um pouco a distinção entre fazer contas que são minimamente factíveis ou fazer contas que são simples e dão para a gente assim, uma ideia do conceito. Né? Então, a gente faz as contas em situações idealizadas para entender um pouco melhor os conceitos que estão por trás. Depois, a gente consegue usar um programa para simplesmente generalizar isso para uma condição real. Beleza. Então, a gente está interessado aqui numa situação de estática, o que significa que a força resultante tem que ser igual a zero. Nesse caso, a força resultante é a força da gravidade mais a tensão T1 mais a tensão T2. Isso daqui, então, tem que ser igual a zero. Ou seja, nessa massa M aqui, você tem três forças atuando. T1 para a esquerda, T2 para a direita e a força da gravidade para baixo. Tá? Então, e só um detalhe, eu esqueci de mencionar, tá? Quando a gente faz esse tipo de desenho, pessoal, isso daqui é o que a gente chama de um diagrama de forças, tá? Então, vocês lembram quando eu falei de cinemática? Que eu falei assim, em cinemática a gente sempre começa o problema escolhendo um referencial e escrevendo as equações horárias. Aquele lá era o ponto de partida da cinemática, né? No caso da estática e da dinâmica, o ponto de partida são os diagramas de forças. Então, você vê que eu fiz algo semelhante no problema anterior, né, nesse daqui, e eu estou fazendo algo semelhante aqui agora e vou fazer isso em todos os outros problemas dessa aula. Então, o começo do problema é sempre o mesmo. A gente escolhe um sistema de coordenadas, a gente faz um desenho dos objetos em questão e de todas as forças que atuam nesse objeto. Então, por exemplo, aqui a gente considera o bloquinho, então a gente faz um desenho das flechinhas de todas as forças que atuam nele. Tá? Esse é sempre o ponto de partida. Então, lembrem disso, a gente vai repetir isso várias vezes ao longo dessa aula e das próximas. Sempre começa com esse diagrama de forças. Muito bem. Então, aqui, a gente agora tem que calcular quais são as tensões T1 e T2, tal que essa soma aqui dê zero. É isso que a gente está interessado, né? Isso, Celso, exatamente. Quer que eu desenhe? Desenha. Oi, Raul. Aqui é a tensão resultante de vários fios, né? Ou seja, você tem... imagina, por exemplo, que você tem... acho que eu posso te dar um exemplo que vai esclarecer um pouco essa ideia. Imagina que você tem um objeto de massa M aqui e você está segurando ele por vários fiozinhos aqui, né?
Então, e aí você tem aqui a sua mão aqui. Não sei como é que eu vou desenhar uma mão. Você tem a sua mão aqui. Aqui, isso daqui é uma mão, tá? Mão. Então, você está segurando esse objeto por vários fiozinhos. Aí acho que fica um pouco mais fácil de imaginar, né, Raul? Que a tensão, ou seja, a resultante aqui é a gravidade para baixo e a soma das tensões em cada fio para cima. É isso que a gente faz na sacola de supermercado, no fundo, né? Ou seja, isso daqui é o modelo de uma sacola de supermercado, quando a gente leva a sacola de supermercado. A gente distribui a tensão, parece um balão. A gente distribui, no caso da sacola de supermercado, a gente distribui a tensão nas diferentes alças, né? Então, se você segura a sacola de supermercado por uma alça só, ela pode romper. Aí você segura nas duas, a chance de romper é menor, né? Boa, Raicen, a gente poderia, é verdade, eu não falei sobre isso, a gente poderia considerar essa corda. Mas o que acontece aqui? Vamos, inclusive, fazer isso daqui em detalhe. O que acontece é que, como a gente viu, essa corda, se ela é ideal, ela simplesmente transfere essas tensões. Então, eu vou ter aqui uma tensão T, que vai ser igual a menos FG. E aqui eu vou ter, então, uma outra tensão T', que vai ser menos T, que vai ser igual a FG. Né? Então, ou seja, se você olhar e focar nisso daqui, ó, nesse pedaço, isso aqui é igualzinho o problema que a gente tinha antes. Eu tenho o FG para baixo, isso daqui puxa, a corda puxa o bloquinho para cima, e a corda ideal transfere agora essa tensão daqui para cá. Então, no final das contas, é como se efetivamente eu tivesse o bloquinho preso aqui. A gente poderia imaginar, por exemplo, que, na verdade, essa corda não existe, né? É como se essa corda não existisse. Né? Porque, como a corda é ideal, ela simplesmente transfere tudo que está aqui para cá. Né? Então, isso é massa, é legal, assim, né? Se você parar para pensar. Porque você está essencialmente transferindo daqui para cá. Então, é como se a gente estivesse prendendo essa massa aqui nessa pontinha, nessas duas cordas, que nem no caso da sacola do supermercado, que você tem duas alças. Beleza? Boa. Então, perfeito. Olhando, então, aqui para cá, a gente tem agora esse diagrama, essa combinação vetorial aqui de forças. É conveniente a gente escrever, a gente já sabe as direções das forças, né? Já sabemos a direção de T1 e T2. Oi, Tiago. Como assim? Explica melhor para mim o que você quer dizer, Tiago. O que você quer dizer com as variáveis dessas cordas? Se a gente considera elas não ideais, isso, se a gente considera, o que pode acontecer se elas forem não ideais? Duas coisas. A primeira é que a corda vai ter uma elasticidade, então a gente tem que levar em conta essa elasticidade para entender a posição de equilíbrio. Por exemplo, se a corda ela é elástica, né, esse ângulo não vai ser de 90 graus, esse ponto vai cair um pouquinho aqui. E a segunda coisa é que se a corda tem uma massa não desprezível, aí isso vai afetar a tensão aqui na parede, ou seja, as paredes aqui, o teto, vão estar segurando não só a massa do bloco, mas eles vão estar segurando a massa do bloco e das cordas. Então, são essas as duas dificuldades que trazem, que aparecem. Bom, então, a gente já sabe as direções das tensões. A tensão T1 é para a esquerda e a tensão T2 é para a direita. Tá? Então, é conveniente a gente decompor esses caras em componentes
Então, a tensão T1 a gente pode escrever como sendo menos T1 na direção I, onde T1 é o módulo da tensão. Tá? Então, a gente agora, ou seja, a gente já sabe a direção de T1, a gente só falta especificar agora aqui o módulo. E da mesma forma, a tensão T2, ela está apontando para cá, né? Então, a gente pode fazer uma decomposição angular. A gente pode escrever ela como sendo T2 cosseno de θ na direção I, mais T2 seno de θ na direção J. Porque eu tenho aqui a componente cosseno de θ do T2, né? Então, T2 novamente é o módulo. Então, eu tenho T2 cosseno de θ na I e T2 cosseno de θ na J. Então, com isso, a minha força resultante vai ser igual a menos mg na direção J, mais menos T1 na direção I, mais T2 cosseno de θ na direção I, mais T2 seno de θ na direção J. Ou seja, isso daqui vai ser, olhando agora, né, componente a componente, ou seja, colocando em evidência aqui os termos que têm a ver com as direções Y e J, na direção I eu tenho menos T1 mais T2 cosseno θ, e na outra direção eu tenho menos mg mais T2 seno θ. Oi, Raul. A gente está usando esse referencial aqui. Então, a tensão T2 aqui, ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Ou seja, e aqui tem esse ângulo θ aqui. Eu vou falar um pouco melhor, Raul. Isso daqui é um pouco confuso mesmo, tá? É bom que você tocou nesse assunto. Eu vou explicar um pouco melhor como fazer essas decomposições. Eu vou ensinar um truque maroto para vocês de como fazer essas decomposições. Nesse caso é mais fácil, porque por trigonometria, esse ângulo aqui, né? Se eu fizer assim, ó. Opa! Se eu colocar uma linha aqui assim, né? Esse ângulo aqui, ele também vai ser θ, né? Então, eu tenho θ aqui e θ aqui. Aí é como se fosse aquela decomposição angular que a gente já fez outras vezes, onde você pega um vetor e coloca a componente x como sendo cosseno θ e a componente y como sendo seno θ, tipo assim, cateto oposto, cateto adjacente, tá? Mas eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, assim que a gente terminar esse problema, eu vou ensinar um truque maroto para fazer esse tipo de decomposição angular. Bom, continuando aqui, então, como cada uma das componentes agora tem que se anular, a gente obtém duas equações aqui. A gente obtém que T1 tem que ser igual a T2 cosseno θ e T2 seno θ tem que ser igual a mg. No nosso caso aqui, θ igual a 45 graus. Então, cosseno de θ é igual a seno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá? E, portanto, a gente tira dessa daqui que T2 vai ser igual a raiz de 2 mg, e dessa daqui a gente tira que T1 vai ser, então, igual a mg. Ou seja, a gente tira aqui as tensões em cada uma das cordas. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Então, beleza. Agora aqui, eu queria voltar nessa pergunta que o Raul fez sobre a decomposição angular. Eu fiz esse passo meio rápido aqui, eu escrevi essa fórmula aqui e talvez não tenha ficado muito claro de onde que veio isso. Esse caso, ele é o caso mais simples de todos, porque, ou seja, é cosseno na direção x, seno na direção y. Mas a gente vai começar a tratar com vários problemas de agora em diante,
onde as decomposições ficam mais chatinhas. Né? Então, existe um truque para a decomposição angular de vetores. Esse é um truque maroto, tá? Eu particularmente, o jeito certo, digamos assim, é usar trigonometria. Então, o jeito certo é você pensar que esse vetor aqui é uma flechinha. Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Só um segundo. O certo é você usar uma flechinha, né? Colocar uma flechinha aqui, e aí ver as decomposições das flechinhas e tá. Eu odeio isso particularmente. Eu acho que esse negócio de ficar usando trigonometria é a coisa mais chata do mundo. Né? Então, eu particularmente uso um truque que é infalível, né? Que eu queria passar para vocês, que é o seguinte: uma decomposição angular de um vetor de força angular de um vetor força, ele sempre pode ser escrito da seguinte forma: ele vai ser o módulo da força vezes alguma coisa na direção y, mais o módulo da força vezes alguma outra coisa na direção j, onde isso daqui, né, pode ser seno, cosseno, menos seno ou menos cosseno. Né? Os dois, na verdade, né? Então, ou seja, eu sempre vou ter uma coisa que é tipo assim, f cosseno mais f seno, ou menos cosseno mais seno, é sempre uma mistura de coisas assim, né? Onde seno e cosseno é algum ângulo, né? Então, o truque que eu uso para determinar isso daí é o seguinte, ele tem duas partes. Primeiro, peraí, deixa eu só colocar isso aqui. Vamos fazer assim, mais ou menos seno, mais ou menos cosseno, melhor. O truque que eu uso tem duas partes. Primeiro, você tem que ver o sinal de cada termo. Segundo, você tem que ver a seno ou cosseno. Né? Então, deixa eu tentar mostrar isso através desse exemplo aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui. Então, eu tenho uma coisa aqui, tá? Eu tenho um vetor T aqui, vou chamar só de T. Né? E eu tenho esse ângulo θ aqui genérico. E aqui estão as minhas outras cordas. E eu quero focar nesse cara aqui, nesse T aqui. Então, qual que é o segredo? Nota que aqui já é meio capcioso, né? Porque o ângulo θ que é dado no problema é esse cara aqui, né? Então, você já tem aqui que ter um certo cuidado, se você quiser fazer isso do jeito tradicional, digamos assim, você já tem que ter um certo cuidado de usar trigonometria para sacar que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, né? Você tem que já pensar, não, tem um ângulo aqui, então se aqui é θ, aqui também tem que ser θ. Mas isso é muito chato. Esse negócio de ficar colocando esses ângulos é muito chato isso daí. Eu odeio do fundo da minha alma esse negócio. Então, o que é mais fácil é você fazer o seguinte, ó. Você tem que primeiro escrever o seu sistema de coordenadas. Tudo isso depende do seu sistema de coordenadas. Aí, você determina o sinal. Então, você simplesmente olha, o sinal é muito fácil. Você olha se essa flechinha ela está na componente positiva do x ou y. Então, você olha para a componente positiva ou negativa, positiva ou negativa, ou negativa de x ou y, de x e y. E aí, você agora, então, nesse caso, por exemplo, essa flechinha está claramente aqui nas posições positiva e negativa, né? Então, ou seja, ele está positivo, está no quadrante positivo do x, positivo do y. Então, é meio que só olhar tipo, o quadrante que esse cara está fazendo. Né? E aí, depois você tem que saber se o que aparece na decomposição aqui é seno ou cosseno. O truque aqui, esse ó, juro, gente, esse truque é muito útil, é o seguinte, tenta imaginar o que acontece quando θ é igual a zero ou θ é igual a 90 graus.
ou θ igual a 90 graus. Porque a gente sabe que cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, e para o 90 graus é invertido. Então, imagina aqui, ó, que eu pego essa cordinha e eu vou mexendo esse cara até aqui. Ou seja, eu vou curvando, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Eu vou curvando esse cara até chegar aqui em θ igual a 0. Aqui seria θ igual a 0, né? O que vai acontecer com essa minha tensão aqui, conforme eu for girando para cá? Então, em particular, em θ igual a 0, qual que vai ser a direção da tensão? Direção de T. O que vocês acham? Ou seja, eu vou pegando esse cara aqui e vou subindo essa corda. A tensão T sempre aponta na direção da corda. Tá? Então, o que vai acontecer com essa flechinha T aqui? Quando esse cara estiver aqui, por exemplo, né? Eu vou ter uma corda praticamente aqui. T. Você vê que ela vai estar na direção X, né? Isso. Eu não estou pensando na magnitude, Renan. Eu estou pensando só na direção desse vetor. Né? Então, o que eu quero saber, a magnitude, ela sempre está descrita aqui. Eu estou pensando só na direção desse cara. Então, se eu pegar esse cara e for levando ele para cima, a corda tende a ficar horizontal. E, por outro lado, se essa corda agora começar a vir para baixo, né, se esse problema tivesse tipo aqui, assim, ó, quando chegar em 90 graus, aí a tensão T ela estaria 100% para cima, né? Ou seja, estaria aqui. Né? Então, eu sei que a dependência tem que ser tal que, se o θ for igual a 0 é horizontal, se o θ for 90 graus é vertical. Então, a direção tem que ser... ou seja, tem que ser, nesse caso, horizontal. E se θ igual a 90 graus, a direção tem que ser J. Tem que ser igual a mais J. Portanto, eu sei que a componente X tem que ser cosseno e a componente Y tem que ser seno. Por quê? Vou colocar aqui cosseno de θ. Por quê? Quando θ igual a 0, cosseno de 0 é 1. Né? Ou seja, eu concluo que a tensão T vai ser igual a T cosseno de θ na direção I, mais T seno de θ na direção J. Tá? Então, esses ângulos nos problemas, em geral, eles são fixos, tá, gente? Ou seja, a pessoa vai falar assim, aqui tem um ângulo de 30 graus. Mas nada te impede de imaginar o que acontece se você vai mudando esse ângulo. Né? Como é que as flechinhas vão girando conforme a gente vai mudando esse ângulo. Ok? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Suponha que você tem... vamos pensar aqui. Suponha que você tem uma parede aqui. E suponha que você tem uma corda que faz um ângulo assim. Então, tem aqui um ângulo θ. E eu quero calcular uma certa tensão aqui, ó. Ou seja, o problema, por qualquer motivo, ele está te pedindo para calcular uma tensão T aqui. Tá? E eu tenho um sistema de coordenadas que, só para complicar ainda mais, eu vou colocar o x para a esquerda. Tá? Então, vamos tentar fazer esse problema junto. Em primeiro lugar, qual vai ser o sinal? Ou seja, eu sei que a minha decomposição vai ser assim, ó, T igual a T, tá, mais T, tá, J. Qual vai ser o sinal de cada um desses termos? Então, para determinar o sinal, eu imagino que esse meu vetor aqui, ele está tipo aqui. Né? Aqui está o meu sistema de coordenadas.
e aqui está o meu vetor. Então, qual vai ser o sinal da componente x e y desses caras aqui, de acordo com a minha escolha de referência aqui? Perfeito, negativo, negativo. Então, aqui é negativo, aqui é negativo. Se eu tivesse usado o sistema de coordenadas assim, como é que mudaria? O que vocês acham? X positivo, Y negativo, exatamente. Ele está no quadrante aqui onde a posição X é positiva, mas a Y está para baixo, negativa. Então, nesse caso, eu teria positivo aqui, mas eu teria negativo aqui. Perfeito. E agora, eu preciso determinar se é seno ou cosseno. Então, ou seja, se o que vai aparecer aqui é um seno ou um cosseno. Então, eu olho só para esse termo aqui. Se eu determino um, eu determino outro. O que acontece quando θ é igual a zero? Qual que vai ser a direção de t? O que vocês acham? Ó, se eu pego agora esse cara aqui, eu vou caindo aqui, plau. Qual que vai ser a direção aqui? Menos j. Perfeito. Menos j. Então, eu tenho que ter que esse cara aqui, ele tem que ser cosseno. Porque só quando for zero que esse cara é finito. Então, com isso, eu chego que... Eu vou até tirar isso daqui. Com isso daqui, eu chego que a minha tensão T... Opa, tem que ser menos T seno θ na direção I, menos T cosseno θ na direção J. Não? Então, você vê, isso aqui é uma decomposição bem mais complicada, mas a gente pode fazer tranquilamente. Você vê que o papel dos senos e cossenos é diferente do problema anterior, né? Aqui era cosseno-seno, aqui é menos seno, menos cosseno. Tá? Mas isso aí tem a ver com a definição desse ângulo θ. Se a gente tivesse usado como θ esse cara aqui, né, esse ângulo aqui, aí teria uma coisa diferente. Depende de como as pessoas definem o ângulo em cada problema. Então, vocês veem, esse truque ele é infalível, porque eu simplesmente pego aqui, eu determino o sinal, e aí eu vejo se é cosseno ou seno num dos termos, e se um é cosseno, o outro tem que ser seno. É sempre assim, né? Se um é cosseno, o outro tem que ser seno. Se um é seno, o outro é cosseno. Então, e agora, inclusive, eu posso checar o resultado. Então, uma vez que você escreveu isso aqui, você pode agora checar. Checa os casos limites. Então, quer ver? Deixa eu te colocar isso aqui mais para baixo. Vamos checar os casos limites aqui. Se θ igual a zero, eu tenho que t igual a menos t na direção j. Faz sentido, né? Ou seja, se esse cara vai caindo aqui, assim, o vetor fica apontando para baixo. E, por outro lado, se θ igual a 90 graus, ele tem que apontar na direção menos x, né? Porque eu escolhi o meu referencial para lá. Então, ele vai ter que apontar na direção menos x, e, de fato, é isso que acontece aqui. Quando θ é igual a π sobre 2, esse cara aqui vai ser menos t na direção i. Depende, Edson. Em cada problema, vocês vão ver isso variar demais. Em cada problema, o θ vai ser dado com relação a alguma coisa. Né? Então, isso é parte da dificuldade. Por exemplo, se alguém te deu θ com relação aqui, se você quisesse usar trigonometria, talvez você tivesse que escrever que esse cara aqui ele vai ser π sobre 2 menos θ, e assim por diante. Mas com esse tipo de truque, não importa. É só você imaginar o que acontece conforme você vai mexendo esses vetores aqui, e aí você consegue escrever quem tem que ser a decomposição. E isso daqui é infalível, gente. Realmente esse truque aqui é infalível. Então, só para a gente concluir, né? Vamos refazer esse exemplo aqui com esse referencial. Então, ou seja, é o mesmo problema, só que agora eu escolhi o referencial x para lá. Então, vocês veem que, nesse caso aqui, o sinal mudou, mas a dependência com a direção não muda, né? O sinal estabelece sentido, mas a direção é a mesma.
Então, nesse caso, eu vou ter t seno θ na direção I, menos t cosseno θ na direção J. Ok? Perguntas, pessoal? Vamos fazer um último exemplo, que é um exemplo que a gente vai começar a trabalhar com frequência a partir da próxima aula, que é o chamado plano inclinado. Então, planos inclinados tem a seguinte forma, né? É tipo... Tem alguma coisa assim. Né? E, portanto, eu tenho um certo ângulo θ aqui. Né? E aí você pode imaginar que você tem um bloquinho aqui. Peraí, não, isso aqui ficou ruim. Assim, né? Com uma certa massa m. E você tem agora a aceleração da gravidade, que é para baixo. Né? Então, a gente vai falar sobre bloquinhos no plano inclinado, né? Como é que é o bloquinho deslizando. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu não quero que vocês se preocupem muito com a física que vai acontecer aqui. A única coisa que eu queria fazer, eu queria usar isso aqui para a gente treinar essa ideia de decomposição angular. Então, o que acontece nesse caso de bloquinhos do plano inclinado é que é muito conveniente mesmo, a gente usar sistemas de coordenadas que, por sua vez, são inclinados. A gente vai ver por que disso logo, logo. Então, a ideia é que o sistema de coordenadas que a gente usa, ele está no plano do bloquinho. Né? Então, aí você tem uma componente y, que é a componente normal ao bloquinho, ou seja, ela é perpendicular ao bloquinho, e uma componente x, que ela é paralela aqui à direção do bloquinho. O motivo para isso é simples, né? Imagina que esse bloquinho está deslizando aqui. Né? Se esse bloquinho está deslizando, quando eu escolho um referencial desse tipo, o deslizamento ele só acontece numa dimensão, ele só acontece ao longo dessa linha x. Se eu tivesse usado um sistema de coordenadas assim, ó, aí, conforme o bloquinho está deslizando, a componente x' e y' dele estariam mudando. Ou seja, estaria mudando ambas as componentes ao mesmo tempo. Enquanto que se eu escolho um referencial inclinado, só muda uma das componentes. Então, isso aqui é muito conveniente. Né? E eu sempre vou recomendar, quando a gente começar a trabalhar com bloquinhos no plano inclinado, eu sempre vou recomendar que se use esse tipo de referencial inclinado. Então, a ideia é que o referencial em si, ele faz um ângulo θ, né? Se eu começar agora a mudar esse ângulo, você imagina que eu estou ajustando esse ângulo θ aqui, né? Conforme eu vou ajustando ele, o referencial vai sendo ajustado junto. Tá clara a ideia, pessoal? Beleza. Mas qual que é a dificuldade aqui? Isso introduz uma dificuldade, apesar das vantagens, que é que o vetor FG ele é vertical, ou seja, ele é para baixo. Então, eu tenho que decompor esse vetor agora nessas direções do bloquinho aqui, ou seja, nesse sistema de coordenadas. Não? Então, como é que eu posso agora decompor? Ou seja, eu tenho que decompor FG no referencial XY. Então, tentem usar, eu vou dar um minutinho para vocês aqui, tentem usar isso que a gente acabou de discutir, ou seja, essa ideia de calcular o sinal desse cara e depois a decomposição angular. Então, o que a gente quer é escrever FG igual a um certo módulo, né, que é MG,
vezes alguma coisa na direção Y, mais mg vezes alguma coisa na direção J. Eu vou dar um minutinho para vocês, tentem fazer esse problema aqui e calcular o x, quem que tem que ter aqui no x e no y. O que acontece aí, Thiago, se você colocar o θ igual a zero? Tem que só notar, assim, o referencial, ele roda junto, tá? Então, esse referencial aqui, ele está rodando junto. É esse daqui. Ó, na sua fórmula, Thiago, se colocar o θ igual a zero, vai dar que quando o plano inclinado é plano, a força gravitacional vai estar horizontal. Boa, Guilherme. Boa, Thiago. Não, desculpa, Thiago, ainda não. Contrário, né? O problema continua. Ou seja, o que você mudou da anterior foi o sinal, né? Mas o problema é onde está o cosseno, onde está o seno. Por quê, Raul? Não, mas Raul, aqui a gente não está falando do movimento, né? Ou seja, o que está em jogo aqui não é o movimento, é as componentes do vetor força gravitacional. Então, independentemente do movimento, o movimento não importa aqui. O que importa é para onde aponta a força gravitacional. Ela sempre aponta para baixo, né? Claro, a Terra está aqui, a força gravitacional sempre aponta para baixo, mas se a gente usa um referencial inclinado, aí essa força agora aqui vai apontar nas direções x e y inclinado. Então, o que a gente tem que ter é que quando a inclinação é zero, se θ é zero, a força gravitacional tem que voltar a ser só para baixo.
Isso, porque se cosseno de zero é zero. Desculpa, cosseno de zero é 1, exatamente. Tudo bem, pessoal. Então, primeiro a gente olha para a direção desse vetor. Então, esse vetor ele vai estar aqui, ó. Ele é para baixo, né? FG. E se eu estender aqui o meu sisteminha de coordenadas, uma coisa assim, aí a gente vê que esse vetor ele aponta tanto para na direção x negativa quanto x quando y negativo. Então, esse termo aqui tem que ser negativo e esse termo aqui tem que ser negativo. E a gente olha agora para θ igual a zero. Então, θ igual a zero, o bloquinho está plano, né? O bloquinho está no chão aqui. Então, a gente quer que esse vetor seja zero. Então, a gente quer que FG seja na direção menos J, ou mais importante, J, né? Portanto, o Y tem que ser cosseno. Ou seja, a forma correta é que tem que ser menos, né, porque tudo é negativo, seno no x, menos cosseno no j. Ok? A gente vai fazer muito isso nas próximas aulas, tá, pessoal? Esse truque é bem útil. Eu recomendo que vocês deem uma pensada sobre isso que eu disse aqui. Antes da próxima aula. Eu parei por aqui, gente. Próxima aula a gente continua, a gente termina a questão de estática e começa a entrar em dinâmica. Oi, Laura, o que é o ângulo complementar? Você diz a gente pode usar o ângulo complementar a esse ângulo θ aqui? Boa, Gabriel. Mas esse tipo de coisa tem que decorar, né? E aí o problema é que você acaba usando, ou seja, dependendo muito desse ângulo aqui, né? Isso, Laura. Então dá para usar todas essas coisas de trigonometria. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Talvez seja uma questão de gosto. Eu acho que esse negócio de trigonometria é sempre confuso, de ficar sabendo quem que é o ângulo, etc. Eu acho que esse tipo de coisa aqui, ele tem um teste de sanidade muito mais rico, porque você imagina que esse ângulo θ é uma coisa que você consegue variar, e aí você consegue ter uma imagem melhor. Eu acho que isso aqui, inclusive, assim, é um bom treino, né? Porque ele te permite você imaginar como é que as coisas mudam e esses vetores mudam conforme a gente vai variando o θ, não só para aquele θ fixo, mas dá para a gente uma visão geométrica do que está acontecendo. Ok, pessoal, é isso aí. Se não tiverem mais dúvidas... oi, Leonardo. Oi, Leonardo. Porque o cosseno de zero é 1, né? Então, assim, esse truque, no fundo, ele é baseado na ideia de que ou vai ser seno ou vai ser cosseno, né? Se um é seno, outro é cosseno, porque você sempre está fazendo uma decomposição. No final do dia, você sempre está pegando um triângulo retângulo e decompondo em cateto oposto e cateto adjacente. A questão é qual que é o ângulo ali que você usa, né? Então, ele tem que ser cosseno porque cosseno de zero é 1. Beleza. Maravilha, pessoal. É isso aí? Fechamos? Ok. Então, brigadão a todos. A gente se vê sexta-feira.
Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, Melissa. Obrigado a você. Até sexta. Tchau, tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.